Esse item 2.6, análise de energia para ciclos, a gente vai começar a falar sobre ciclos. Tem 3 capítulos que falam só sobre ciclos no final do curso, né? 8, 9 e 10. Aqui são os conceitos básicos, né, de uma forma bem geral, sobre ciclos termodinâmicos. Então, o ciclo termodinâmico é uma sequência de processos que começam e terminam no mesmo estado. Então, notem a importância daquele vocabulário lá que eu estou falando. Se você não estudou o capítulo 1, talvez você não entenda o que está escrito aí, apesar de conhecer todas as palavras. Tem que saber o que é um estado, né? Então eu estou vendo aqui 4 estados, que é definido pelas suas propriedades físicas, né? Quando o sistema está em equilíbrio. Então aqui estado 1 tem um VE1 e um P1. Estado 2 tem um P2 e um V2. E assim por diante. Uma sequência de processos, então, é o que ocorre de um estado para o outro, né? De 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. E a particularidade do ciclo é que ele começa, né, uma série de processos, aqui são 4 processos, né, e retorna e acaba no mesmo ponto. Tá? Então, ele fecha aqui uma área num diagrama PV. Isso é chamado de ciclo termodinâmico. No caso, se os processos forem ideais, né, ou quase estáticos, quase equilíbrio, essa área abaixo ou dentro dessa curva vai representar o trabalho do ciclo. Tá? O estudo de ciclos tem aplicações práticas em geração de energia, propulsão de veículos e refrigeração. Na verdade, a termodinâmica começa a ficar divertido quando a gente chega em ciclos. Até lá são muitos conceitos que a gente vai acumulando, mas começa a ter alguma aplicação, ainda não prática, não é nessa disciplina, mas alguma aplicação mais próxima de engenharia quando você chega em ciclos. Então é lá que fica divertido o termodinâmica. Mais divertido, na verdade, né? Então, balanço de energia para um ciclo. Então, um sistema fechado, né? A gente vai aplicar um sistema fechado. Então, eu vou pegar a primeira lei que eu já tinha escrito lá, né? Então, a variação de energia no ciclo é igual ao calor menos o trabalho no ciclo. Mas notem, o ciclo começa e acaba no ponto 1, por exemplo. Bom, então essa parcela aqui, a variação de energia, ela vai ser E1, que é o estado inicial, menos E1, que é o estado final. Então isso aqui, é zero. Essa parcela aqui vai ser zero. Por quê? Porque para uma propriedade termodinâmica, se você sai, realiza uma série de processos e volta para o mesmo ponto, você não vai ver variação dessa propriedade. Ela continua sendo a mesma. Tá? Então, para ciclos, o lado esquerdo da equação aqui é zero. A propriedade termodinâmica em energia, a variação da propriedade termodinâmica em energia em um ciclo é nenhuma. E aí sobra que para ciclos eu tenho que o trabalho realizado é igual ao calor fornecido do sistema. Certo? Então é bem simples, é isso mesmo. Tá, esse aqui é um círculo em particular. Então, existem 2 tipos de ciclos. Ciclos de potência e ciclos de refrigeração ou bomba de calor. Tá? Ciclo de potência é aquele em que você tem um trabalho realizado positivo. Ou melhor, um trabalho realizado pelo sistema, ou seja, o trabalho é positivo. Esses ciclos fornecem uma quantidade líquida de trabalho para a sua vizinhança. Então, a planta de conversão de energia ou geração de energia, ela vai ser uma planta de potência, porque você quer gerar trabalho. Você quer tirar trabalho daquele meu ciclo termodinâmico, da minha instalação. Tá? Então, aplicando a primeira lei aqui, esse é um ciclo em particular, mas ele serve para o que a gente quer, né? Esses processos aqui são adiabáticos. Nesse ciclo em particular, os processos de 1 para 2 e de 3 para 4 são adiabáticos. Isso facilita a nossa primeira análise aqui. Então eu tenho uma quantidade de calor que entra aqui de 2 para 3 e uma quantidade de calor que sai de 4 para 1. Tá? Notem que
a área abaixo dessa curva aqui, ó, ela vai ser positiva. Ó. Eu estou integrando da esquerda para a direita. Ó, essa quantidade de calor aqui, ó, de trabalho aqui realizada, que seria a área abaixo da curva de 2 para 3. Tem que olhar um pouquinho lá no início do capítulo, como é que calcula o trabalho, né? Então, ó, o trabalho de 2 para 3 ele é bem maior do que a soma dos outros trabalhos todos aqui, ó, de que todas as áreas no caso de 3 para 4 também é positivo, então estaria somando, né? De 2 para 3 e 3 para 4, os dois são positivos. De 4 para 1 e de 1 para 2 são negativos, mas a área aqui dentro é positiva. Se a área aqui dentro é positiva, o trabalho é realizado pelo sistema. Tá? Notem, ó, se está expandindo, o trabalho é positivo. Expansão tem a ver com variação de volume. Se está comprimindo, compressão também tem a ver com variação de volume. Você pode comprimir a pressão constante. Tá? Apesar do nome confundir um pouquinho, com achar que para comprimir tem que ter variação de pressão, não necessariamente. Tá? Então a compressão tem a ver com diminuição do volume. Tá? Então nesse caso aqui, ó, o trabalho de expansão é maior do que o trabalho de compressão. Então o trabalho desse ciclo é positivo. Então esse é um ciclo de potência. A gente vai depois representar esquematicamente dessa forma aqui. Ó. Tem uma fonte quente que fornece calor para o sistema, ele produz trabalho e rejeita calor para a vizinhança, um corpo frio. Note que no ciclo de potência o calor que entra é sempre maior que o calor que sai. Então a gente vai ser mais criterioso nessa definição, tá? Tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Mas eu forneço calor para o sistema, parte dele eu converto em trabalho e uma parte dele é inevitável. Eu vou ter que rejeitar, vou perder uma parte dessa energia que eu forneci no sistema, ela vai para a vizinhança. A gente sabe que não existe eficiência 100%, né? A gente sempre tem algum tipo de perda. Então, o desempenho do ciclo, né, pode ser descrito pela variação de quanto da energia fornecida ao sistema, o calor entra, é convertida em trabalho. Então, a eficiência térmica do ciclo, né, é dado pelo trabalho que eu produzi, dividido pela energia que eu forneci. Tá? E é sempre assim, todas as eficiências, a gente trabalha dessa forma. O que eu quero, né, o que eu quero obter, dividido por aquilo que eu forneci. O que eu obtive pelo custo que eu tive. Tá? Então, se eu quero produzir trabalho e eu forneci calor na entrada, a minha eficiência vai ser definida como trabalho do ciclo dividido por calor na entrada. Tá? Aí eu simplesmente brinquei aqui, né, com a primeira lei da termodinâmica, né, o trabalho do ciclo igual a que entra menos que sai, substituí aqui. Então, uma forma de escrever eficiência em função dos calores, né, seria isso aqui, ó, 1 menos que sai sobre que entra. Notem que esse valor vai de 0 a 1, ele nunca vai ser 1, né, mas se o que sai fosse 0, ele seria 1, né, mas isso é impossível. Porque esse valor aqui sempre é um número 0, alguma coisa. O que sai sempre é menor do que o que entra. Então a eficiência é 1 menos que sai sobre o que entra. Ou o trabalho que eu retirei do sistema dividido pelo o calor que eu forneci ao sistema. Tá? Então lembre, o que eu quero dividido por aquilo que eu tive que fornecer para obter essa alguma coisa que eu quero. Tá? Eu quero potência e tive que fornecer calor. Então a eficiência, né, ou o desempenho é medido em função da potência dividido, o trabalho dividido pelo calor. Isso para o ciclo de potência. Bom, essa ideia serve para qualquer um, né? Só que quando a gente equaciona ciclo de refrigeração ou bomba de calor, a equação fica um pouquinho diferente. Nesses casos, o que acontece? Eu quero fazer algo que vai meio de encontro ao que é espontâneo na natureza. Naturalmente você consegue tirar calor de onde está mais quente e jogar calor onde está mais frio. Se eu quiser fazer o contrário, eu vou precisar fornecer calor no sistema. O caminho natural eu posso tirar calor do sistema.
que é o caso dos ciclos de potência. Tá? Aqui não, eu quero tirar calor de onde está frio, que nem o refrigerador de vocês. Eu quero tirar calor onde está frio e quero botar onde está quente. Então eu preciso fornecer trabalho para o sistema. Esse trabalho vai ser negativo. Notem, ó, que aqui eu tenho, ó, agora, ó, é a mesma figurinha, só invertia a ordem das setas. Olha aqui, ó. Então notem, ó, essas duas curvas aqui, ó, de 2 para 3 e 3 para 4, ó, essas curvas, quando você calcular a área aqui embaixo, vai dar um valor maior do que de 4 para 1, de 1 para 2. Só que agora, ó, como eu estou diminuindo o volume, ó, de 2 para 3 para 4, eu estou diminuindo o volume, então esse trabalho realizado aqui é negativo. Realizado sobre o sistema. Então, quando as setinhas rodam no sentido anti-horário, esse trabalho, esse ciclo vai ter um trabalho negativo. Então, ele vai ser ou um ciclo de refrigeração ou uma bomba de calor. Já vou explicar a diferença ali. Tá? Então, aplicando a primeira lei, ó, o trabalho é negativo, igual ao que entra menos que sai. Está entrando aqui, está saindo lá. Ajustando os sinais aqui, ó, trabalho do ciclo igual ao que sai menos que entra. Certo? Note para um ciclo de refrigeração, o que sai tem que ser maior do que o que entra. Por quê? Claro, ó, porque eu tenho, ó, olha, voltem para esse esquema da esquerda aqui, ó, tá? Esse esquema aqui, ó, né? O que acontece, ó? Tá entrando um calor que entra. Eu estou fornecendo ainda um trabalho. Obviamente que é tudo energia, na forma de calor, na forma de trabalho. Então o que vai acontecer lá? Vai sair uma quantidade de calor maior do que a que entrou. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, que o que sai é maior do que o que entra. Olhando esse esqueminha aqui, fica fácil de perceber isso, tá? Como é que eu avalio o desempenho dos ciclos? Eu avalio o desempenho dos ciclos da mesma ideia. Ó. O ciclo de refrigeração é aquele em que o meu objetivo é reduzir a temperatura do ambiente. É o caso do refrigerador doméstico lá. Eu quero tirar calor de dentro do refrigerador. Esse é o meu objetivo. Então, o coeficiente de desempenho, como é que eu vou definir o coeficiente de desempenho? Vai ser o que eu quero, né? Eu quero tirar o calor do ambiente. Né? Então, é o calor que entra na minha bomba de calor, no meu sistema. Dividido por quem? Pelo que eu forneci. Pelo trabalho do ciclo. Tá? A minha máquina térmica é o meu sistema. Ela vai tirar calor de um determinado ambiente, que é o que eu quero. Então é o calor que está entrando na minha máquina térmica, né? Naquele meu esqueminha aqui, ó. Vou voltar um slide, ó. Ó, esse calor... Ux, 2 slides, foi mal. Então, ó, imagino que aqui é o gabinete do meu refrigerador. Então, eu tenho aqui a minha máquina térmica, que é a máquina que faz realiza essa transferência da energia de dentro do meu refrigerador para o ambiente lá fora. Então, ó, o meu sistema aqui, né, ele vai tirar calor de dentro do gabinete e jogar lá fora. O que eu quero no sistema de refrigeração é quanto mais calor eu tirar, melhor. Então, o que eu quero é o que entra, que vai aqui em cima, dividido pelo que eu forneci. Agora eu estou fornecendo trabalho, eu não estou tirando trabalho. Então, o denominador é trabalho. Então, num ciclo de refrigeração, a gente define aqui que o coeficiente de desempenho dele chama de beta, chamado do que quiser, tem que entender o que está fazendo. É igual ao calor que entra no meu ciclo, divididos pelo trabalho que eu forneci no ciclo. Brincando com a segunda lei, com a primeira lei, eu consigo escrever também só em forma dos calores aqui, não no trabalho. A bomba de calor é o contrário. Eu não quero mais tirar calor de algum lugar. Eu quero fornecer calor para algum lugar. Se eu quero fornecer calor para algum lugar, o meu coeficiente de desempenho ele vai ser definido como o que eu quero, no caso o calor que sai do ciclo, dividido pela potência. Então, que sai sobre que sai menos que entra. Tá? O ciclo é o mesmo, a definição de coeficiente de desempenho é diferente por conta do qual o meu objetivo. Se o meu objetivo é refrigerar,
vai ser o calor que entra no ciclo dividido pelo trabalho ciclo. Se o meu objetivo é aquecer, eu estou interessado naquele calor que sai do ciclo, o meu coeficiente de desempenho vai ser o que sai sobre o trabalho do ciclo. É simples, não tem que decorar essas equações, tem que entender. A minha experiência é que normalmente vocês tentam decorar e aí na hora confunde o beta com o gama, com o eta e aí é uma salada só. Se entender, pode chamar do que quiser, tá? Mas tem que fazer a continha certa. Tá? Note que os coeficientes beta e gama são definidos como as razões entre a transferência de calor desejado e o custo em termos de trabalho. É o que eu já tinha falado. Né? No de refrigeração, que é o beta, o que eu quero é o calor que está entrando no ciclo, está saindo do ambiente e entrando no ciclo. Né? E na bomba de calor, que é o gama, o que eu quero é o calor que está saindo do ciclo. Quero aquecer o ambiente. Então é o que sai sobre o trabalho do ciclo.